Olá, pessoal. Continuando, então, nosso assunto de TVT. Nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento do TVT. Nossa, Gi, precisa de um vídeo inteiro para falar sobre diagnóstico e tratamento? Sim, porque eu vou falar duas coisas que muitas pessoas não sabem do TVT agressivo e do TVT menos agressivo, né? E a gente só sabe disso, não é olhando para o TVT e falando que ele é, olha, ele é aspecto de couve-flor, isso não dá para saber se ele é muito agressivo ou não, tá? Bom, então, o exame de eleição para diagnóstico é a citologia. A gente pode fazer de várias formas. A mais comum é o imprint. Por quê? As células do TVT não são células epiteliais, isso a gente viu no outro vídeo, né? E por não ser células epiteliais, elas são mais desprendidas, elas soltam com grande facilidade. Se você pegar uma gota daquele sangue lá, né, não é indicado fazer isso, porque vem bactéria, neutrófilo, vem um monte de coisa. É interessante lavar primeiro, tirar o sangue, tirar sujidades, tirar secreção, principalmente se estiver contaminado, né? Tirar muco, tirar tudo e deixar bem bonitinho ali e fazer o imprint. O que é o imprint? Você pega a lâmina, né, do seu microscópio, aqui está o tumor, você vai imprimir, você vai esfregar não, desculpa, você vai apertar, fazendo movimentos de vai e vem e solta, tá? Nossa, Gi, só isso? Só. Por quê? As células do TVT, elas são extremamente desprendidas. Por isso que ela tem a característica de se implantar nos outros tecidos, porque elas se desprendem com grande facilidade, né? Então, se você encostar lá no TVT e tirar, já é o suficiente para você fazer seu exame, ok? Porém, a gente fala isso toda aula de citologia, a gente fala isso. Sempre que você for coletar uma amostra de neoplasia, você pode fazer 3 técnicas diferentes, porque às vezes, pessoal, numa técnica vai muito bem, na outra não, e você tem, então, um leque, né, de possibilidades. A outra técnica muito boa, que não está aqui, tá, no slide, mas é o squash, porque ele é uma neoplasia friável, ele solta pedacinhos. Então, se por acaso tu está manipulando ali, né, aquele tumor, aquela genitália, de repente soltou um pedaço. Né, você vê, se não for necrosado, né, que é um pedaço escuro, necrosado, você usa, que é muito bom. Você pega uma lâmina, põe um pedacinho do tumor que se soltou ali, põe outra por cima e faz um movimento, né, de esfregar, de rolagem entre uma lâmina e outra, levemente. Nós estamos trabalhando com células, gente, então não adianta esfregar com força, não. Você põe o fragmento em uma lâmina, vem com a outra e faz movimentos, né, leves. Pode ser rotatórios ou de cima para baixo. Pronto, esse é o squash. E aí, se nada disso adiantar, você faz a punção aspirativa. A punção aspirativa ela não é indicado para os TVTs que estão externos, que estão abertos, ulcerados, principalmente na genitália, tá? Não precisa fazer punção aspirativa. Não precisa puncionar TVT, a não ser que ele seja um nódulo cutâneo fechado, a não ser que ele seja um TVT nasal, né? Mesmo assim, a gente tenta fazer com cotonete com animal sedado, né? Faz com cotonete lá dentro, igual aquele exame que tem do Covid. E se ele for nódulo cavitário, né? Nódulo abdominal, nódulo torácico, nos órgãos, a gente faz uma punção guiada por ultrassom, tá? Mas se não for isso, imprinte no tumor e tira. Bafo-caso. Eita, Gi, então essa neoplasia é uma das poucas exceções onde não precisa fazer histopatologia. Se você quiser fazer, pode fazer, mas a citologia ela é um exame de ouro para o TVT, né? A gente tem muitas informações ali. E a histopatologia serve para quê? Primeiro, para aqueles TVTs refratários que você está com dúvida se é ou se não é, porque você está fazendo vincristina e não era, né? Não era, não. Você está fazendo vincristina e ele não reduz. Então você está com dúvida, pô, será que é TVT mesmo? Estou fazendo aqui, né, não fiz citologia, então é aquele problema. Aí você faz o histopatológico. Ou aqueles casos que eu mostrei para vocês de TVT atípico, tá? Tem TVT atípico, é aquele TVT
que não tem aquela forma clássica de couve-flor genital em mucosas, como, por exemplo, TVT cutâneo. A TVT cutâneo, geralmente, ele é diagnosticado por histopatologia, mas a gente faz citologia também, pode dar, mas a gente fica sempre na dúvida, no caso do cutâneo, tá? E aí, você fez a citologia, não deu muito conclusivo, essas células estão estranhas, não está aparecendo, então a gente faz a histopatologia. Então, a histopatologia, nesses casos a gente faz, mas se não, a citologia é bastante importante e esclarecedora. Quais são os achados microscópicos do TVT? São células redondas, então vocês estão vendo parecendo um ovo frito, tem o mesmo formato de células epiteliais, porém o citoplasma de células epiteliais não é tão nítido. As bordas, né, do citoplasma, da membrana aqui, que divide o citoplasma, ela é bem nítida na célula redonda. Na célula epitelial ela não é nítida assim, tá? Então ela é redondinha, o núcleo redondo, o citoplasma basofílico, como vocês estão vendo aqui azulzinho, né? É bastante abundante. Lembra como é a morfologia de um linfócito? É totalmente diferente. O linfócito ele tem uma meia-lua de citoplasma, bem pouquinho citoplasma, né? Aqui não. Olha o tamanho do citoplasma dessa célula aqui, ó, bem grandão. Isso, então, não é característico de linfócito, né? Morfologicamente falando. Bom, imunohistologicamente falando, ele é um macrófago, ele é um estiócito, sim. Mas ele também não tem característica de macrófago, sim. A gente tem que lembrar que isso é uma célula mutante, e aí ela teve algumas mudanças aberrantes. Então, qual que é a citologia de um TVT? Muito fácil de diagnosticar, pessoal, quando ele é a versão clássica, tá? Então, você que é veterinário, que tem o seu microscópio, que tem ali o seu consultório, o seu microscópiozinho, e tem os corantes, você pode tranquilamente dar um laudo diagnóstico de TVT apenas com esse material, né? Células redondas, o núcleo redondo oval, com citoplasma abundante basofílico. No citoplasma, isso é clássico, a gente observa vesículas citoplasmáticas, estão vendo aqui, que são essas bolinhas aqui, que vocês estão vendo, as bolinhas? Vesículas intracitoplasmáticas, isso é típico de TVT, mais uma prova não, mais uma indicação que isso seja um macrófago, né? Porque o macrófago ativado, chamado de espumoso, ele tem esse tipo de, né, de visualização, tá? Bom, outra coisa que é clássica, mas aí não é de TVT, e sim de células neoplásicas, e o TVT acaba, não é clássico do TVT, mas é clássico de células neoplásicas, e o TVT acaba apresentando, foi o que nós falamos do linfoma. Dentro do núcleo existem áreas mais pigmentadas, mais coradas, porque a cromatina, o nucleolo, ele está mais grosseiro. E aí ele se cora mais e ele acaba se destacando. Numa célula normal, esse nucleolo aqui, ó, ele não se destaca tanto quanto numa célula cancerígena, tá? Então, a primeira coisa, o destaque é gigantesco. E segunda coisa, normalmente nas células cancerígenas, a gente não tem só um destaque, a gente tem mais de um. Então, olha essa célula aqui, ó. Tá vendo? Tem uma bolinha aqui, outra do lado, outra maiorzinha aqui. Olha essa daqui, ó, várias, né? Aqui duas, ó. Estão vendo? Então, isso é clássico de célula neoplásica também, tá? Quanto maior o número dessas bolinhas no núcleo, que é o nucleolo, chamado de nucleolo evidente, maior o poder de agressão, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver com relação ao TVT agressivo é justamente essas características de pleomorfismo e de microscópicas, de morfológicas, né? Então, aqui o aspecto micro em forma de texto, tá? Células redondas ou ovais, bordes citoplasmáticos delimitados, citoplasma azul claro, que é o basofílico, com múltiplos vacúolos, núcleo grande, oval ou redondo, excêntrico de tamanho variável, com cromatina grosseiramente granular e com um dos nucleolos evidentes. Cromatina granular são esses pontinhos brancos aqui que eu acabei não falando, tá? A cromatina fica... Você está vendo que tem uns núcleos que é mais coradinho, outros que tem uns pontinhos brancos? Isso é a cromatina granular, ou grosseira, como o povo fala, tá bom? Isso é clássico de neoplasia, tá? Bom,
aqui chegou a parte que eu gosto, que eu queria falar para vocês. E que muitos veterinários não sabem disso. E a gente precisa espalhar essa notícia. De que o TVT pode ser classificado de 3 tipos. Nossa, Gi, eu não sabia que o TVT pode ser de 3 tipos. Pode. O plasmocítico ou plasmocitoide, o linfocítico ou linfocitoide e o misto. O que é o plasmocítico? Ele tem a forma, essas células que eu acabei de falar, tem a forma de plasmócito, ou existem plasmócitos no meio da lâmina, tá? E o linfocítico? As células parecem linfócitos. Como eu mostrei, a lâmina anterior, ela é um TVT linfocítico. E o misto? O misto é que tem os dois. Qual a importância disso? Vamos ver. Bom, então, a gente está trabalhando em diagnosticar um TVT, a primeira parte, diagnosticar um TVT, beleza. Viu que tem essas células redondas, com todas as características que eu falei, TVT, positivo. Bom, a segunda pergunta é, ele é o agressivo ou ele é o menos agressivo? Então, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente vai observar são as características morfológicas das células. Tá? Então, primeiro, quanto maior a quantidade de núcleos em uma célula só, mais agressivo ele tende a ser. Então, aqui eu tenho trinucleação de um TVT bastante agressivo, né? 3 núcleos, que a gente chama de binucleação quando tem 2, trinucleação quando tem 3. Mais de 3 é raro, tá? Então, aqui é a mesma lâmina, só que aqui eu tenho, além de 3, eu tenho 2, ó, binucleação. O que eu vou ter? Os pontinhos brancos, que é a cromatina grosseira, né? Aqui também, ó, pontinhos brancos, cromatina grosseira, pontinhos brancos, pontinhos brancos. E dentro do núcleo, eu tenho uma área mais pigmentada. Aqui nesse aqui tem uma área só, aqui tem uma área só, aqui tem 2, tá vendo? Certo? Então, quanto maior o número dessas áreas pigmentadas, mais agressivo ele tende a ser. Então, você põe uma tabelinha lá e coloca binucleação, trinucleação, cromatina grosseira e nucleolo evidente, né? Pleomorfismo. Várias formas. Então, vocês estão vendo aqui que tem células achatadas, células bicudas, células redondas pequenas, células redondas grandes, né? Isso é pleomorfismo, tá? Então, a gente vai ter bastante formas diferentes. Isso, na tabela lá, você vai colocar o grau, né? Se cada item desse, você vai colocar se é leve, moderado ou severo, tá? Se tiver quase tudo no severo ou no moderado, tende a ser agressivo. Se tiver tudo no leve, tende a ser normal. Anisocitose. Aniso significa células de tamanhos diferentes, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma célula grandona, outra do lado dela pequenininha, outra grandona de novo, maior, outra média. Então, eu tenho uma célula grande, uma pequena e uma média, e assim a lâmina vai. Anisocitose. Quanto mais intensa for a anisocitose, pior também vai ser. Ok? Aqui, só mais uma vez, essa lâmina está muito bonita. Eu tenho, então, aqui, ó, os nucleolos evidentes. Aqui eu tenho 2. Esse aqui é do TVT agressivo, né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho vários, ok? Células de tamanhos diferentes. Olha a cromatina grosseira aqui, ó. Fragmentação nuclear, né? Que já está até fragmentando. Sim. Aí, quando a gente acha plasmócito, quem é o plasmócito? Essa célulazinha aqui que vocês estão vendo. Ela tem um núcleo basofílico igual, azulzinho, tá? Porém, ele tem uma área branca no citoplasma. Estão vendo aqui? Essa célula aqui é um plasmócito também. Ele tem um núcleo basofílico, azulzinho, só que tem uma área branca em cima do núcleo, a gente chama de chapéu. O chapéuzinho, né? Branco, tá? Isso é um plasmócito, ok? Aqui também, ele tem o núcleo azulzinho com uma área esbranquiçada no citoplasma. Aqui também, ó, certo? E aqui também, tá meio defeituoso esse aqui também. Uma área branquinha. Ah, pronto. Então, se tiver muito plasmócito, a gente vai considerar ele plasmocítico. Se tiver pouco plasmócito, a gente vai considerar ele linfocítico. E se tiver metade, misto, tá? Onde os dois têm.
Na histopatologia, a gente vai encontrar a mesma coisa, a única coisa que não é tão evidente são os vacúolos intracitoplasmáticos, que a gente não vê, tá? Mas a gente vai ver células redondas com nucleolo, olha que bonito, ó, os nucleolos evidentes, ok? Aqui também, em menor número. Okay? Aqui foi aquele artigo que eu mostrei para vocês, que na citologia observou o TVT fagocitando. Eles fizeram também histopatológico. Sinais clínicos. Varia de acordo com a localização do tumor. Geralmente ele é genital. Se ele é genital, vai ter uma descarga serossanguinolenta, né? Então, aquele histórico daquele animal que vive pingando. Ai, Gi, parece que está no cio, está pingando sangue, mas não parou de pingar, está piorando, está aumentando. Então, você vai ver, é um tumor. No caso do macho também, fica pingando ali na vulva. Esse macho está parecendo eu, né? Enfim, fica pingando no prepúcio do macho. E aí, o que acontece? Você tem que fazer o diagnóstico diferencial, que a gente vai falar mais para frente, de alterações de bexiga também, né, do trato urinário. Protusão da neoplasia, então às vezes o animal ele quer lamber o pênis, e aí ele expõe o pênis e aí não consegue voltar, né? Então ele fica para fora, garroteando o pênis. Eu já vi casos de penectomia por causa disso. Lambedura excessiva da genitália, então esse animal sempre se lambe, sempre vai estar ali, né, se higienizando. O odor vai ser desagradável porque eu vou ter multiplicação de bactérias, porque o sangue é meio de cultura para bactérias, e ali também eu tenho muco, que é uma fonte de proteína, né, que vai causar, então, multiplicação bacteriana com odor desagradável, na maioria das vezes. E a gente tem que, quando o odor é muito desagradável e muito forte, nós vamos observar a presença de miíase nesses locais. Bom, tratamento. Todo mundo sabe que faz vincristina para TVT, né? O que vocês não sabem ou nunca viram? Os TVTs refratários e os TVTs agressivos. O que a gente pode fazer, o que tem na literatura, o que a gente pode fazer para TVT agressivo? Porque TVT agressivo e refratário, ele não vai ter a mesma resposta de um TVT normal. Se ele for plasmocitoide, plasmocítico, ele tende a ser mais agressivo. Okay? Se ele for linfocítico, ele tende a ser menos agressivo. E aí vai daquelas informações que eu disse para vocês, dos aspectos morfológicos da citologia, né? Então, o veterinário, o patologista, que lança um laudo de TVT assim, TVT, dá vontade de matar, né? Por quê? Existem TVTs mais agressivos, menos plasmocítico, linfocítico, misto, existem alterações celulares, várias alterações celulares que eu preciso saber para saber se eu vou fazer um tratamento mais agressivo, se eu vou fazer um tratamento menos agressivo, ok? Então, de acordo com a literatura, mas eu acho que isso aqui é muito alto, tá? 90% responde sulfato de vincristina. A gente tem visto aí, principalmente lá no hospital, animais que são resistentes à vincristina, né? Eu converso muito com os residentes e eu não faço parte da clínica, né? Então eu não estou ali fazendo quimioterapia, eu sou mais da patologia, mas eu converso muito e falo que está havendo muito casos de TVT resistente, né? E é por causa disso, tá? Meio miligrama por metro quadrado, cada 7 dias, então as aplicações são semanais. O mínimo de 4 aplicações, podendo variar até 6. Passou de 6, tome cuidado, porque os efeitos imunossupressores, né, e diminuição também da resposta da série vermelha e de plaquetas pode acontecer, e nesses casos a gente vai ter, né, um probleminha aí. De qualquer maneira, isso aí eu falo, né, todos os tratamentos. Todo animal que vai fazer quimioterapia tem que fazer hemograma antes, tá? Para ver se está tendo alguma imunossupressão e para ver se ele está com a série vermelha e a série branca e as plaquetas em dia para poder fazer. Se ele não tiver, a gente vai ter que suspender e fazer um intervalo maior do que 7 dias. Bom, nos casos de TVT agressivo, nos casos de TVT que são mais, né, que são maiores de tamanho, que tem metástases, a gente vai utilizar a doxorubicina, tá? Nessa dosagem de 30 mg por metro quadrado, e aí o intervalo é a cada 21 dias. Pode também, de acordo com a literatura, o sulfato de bleomicina, não tem experiência com isso, mas a literatura diz
que pode ser feito intratumoral. Um outro tratamento interessante é você estimular o sistema imunológico, né? Tem vários artigos estudando a vacina BCG intralesional, onde você vai estimular naquela região específica o aumento, né, do sistema imunológico. Bom, aí existe o pulo do gato, né? Que é o quê? O uso de bloqueadores da bomba de infusão. O que é a bomba de infusão de fármacos? É uma glicoproteína de membrana que tem a função de jogar o fármaco fora. Então, aqui eu tenho a membrana, esses riscos é a membrana da célula, aqui é o meio extracelular em cima, e embaixo é o meio intracelular. Então, aqui eu tenho o citoplasma. Tá? O que acontece? Quando você aplica a droga, quando você aplica a vincristina, né? Essa vincristina que está representada aqui como essa estrelinha, ela consegue passar pela membrana e fica no citoplasma e vai fazer a sua função lá no núcleo, né? Aí, pessoal, o que essa glicoproteína faz? Através de um processo ativo de ATP, ela pega esse fármaco aqui e joga fora. Joga para fora da célula o fármaco, a vincristina. Ok? Então, a glicoproteína P, que é essa glicoproteína de membrana, é a fusora de fármaco. Ela joga o fármaco fora. Ela pega a vincristina. O seu lugar não é aqui, porque senão você vai matar essa célula e joga fora. Certo? Isso aqui, essa glicoproteína faz isso com vários fármacos. E a vincristina não é uma delas, né? Então, a droga antineoplásica, ela entra na célula e, através de um processo ativo, essa bomba, né, ela tende a jogar. O que a ivermectina faz? Então, nós podemos utilizar a ivermectina como um potencializador da vincristina. Por quê? O que ela faz? Quando a vincristina entra e fica aqui, a bomba de efusão tende a jogar fora. Se você usar a ivermectina, ela é um inibidor da glicoproteína P. Tá? Então, essa bomba, chamada de glicoproteína P, acho que eu esqueci de falar o nome dela, a ivermectina, que é esse vermelho aqui, ela vai entrar na célula e vai bloquear a glicoproteína P. Então, o que vai acontecer quando eu utilizar vincristina e ivermectina juntos? Eu vou bloquear a bomba efusora de fármacos, né? E com isso eu vou ter uma concentração da minha droga dentro do citoplasma em maior concentração, aumentando o seu efeito. Então você não vai mudar a dose, você não vai mudar nada, você vai só utilizar a ivermectina junto, e aí a gente tem que ter o cuidado só com o fígado do animal, né? Para poder utilizar a ivermectina junto. Você vai potencializar. Né? Então, o que foi descoberto? Que os tumores plasmocitoide, eles são positivos em maior porcentagem para a glicoproteína P. Tá? Então, esse artigo aqui, ele traz imunorreatividade da glicoproteína P nos diferentes tipos citomorfológicos de tumor venéreo transmissível. Tá? Então, isso aqui não é da minha cabeça. Então, o que ele faz? Ele faz a marcação, ele pegou os dois tipos de TVT, o plasmocitoide, aqui ele chama plasmocitoide, os plasmocitoide, o linfocitoide e o misto. Ele viu qual desses tinha mais glicoproteína P. Por quê? Aquele tumor que tem mais glicoproteína P, ou seja, que tem uma bomba que joga o fármaco fora, que joga o quimioterápico fora, aquele tumor que tiver maior quantidade de glicoproteína P, ele vai ser mais resistente. Captaram a mensagem? Então, vou repetir. A glicoproteína P é uma bomba efusora de fármaco. O que ela faz? Ela pega o antineoplásico, que está no citoplasma, joga fora, para fora da célula, para que essa célula não tenha os efeitos do antineoplásico. Isso é um método de defesa da célula. Tá? Então, o que esse artigo mostrou? Esse aqui. Ele mostrou, ele pegou dois tipos de TVT e mediu através de imunistoquímica qual desses dois tipos tinha mais glicoproteína P. Por quê? Aquele tumor que exibisse uma maior quantidade de glicoproteína P, ele
ia ser mais resistente, porque ele ia jogar mais o quimioterápico fora. E o quimioterápico não ia fazer efeito, ou seja, ele ia ser resistente ao quimioterápico. Tá? Aquele tumor que tivesse menos glicoproteína P, ou seja, ele tem menos capacidade de jogar o quimioterápico fora, ele ia ser menos resistente. Então, qual foi o resultado que ele teve? Positivo. Plasmocitoide, 55% das amostras, misto, 43% das amostras, e linfocitoide, apenas 15%. Olha a diferença. Quem foi positivo aqui? Né? Quem foi positivo? Plasmocitoide misto. O linfocitoide não foi tanto positivo para a glicoproteína P. O que significa isso? Que o linfocitoide é menos agressivo, porque o efeito menos resistente, desculpa, porque o efeito do quimioterápico é maior, porque ele não joga fora. Agora, aqui, o plasmocitoide misto, eles têm muita glicoproteína P. O que quer dizer isso? Que ele joga a vincristina fora. Se ele joga a vincristina para fora da célula, ela não faz efeito. Se não faz efeito, ele é refratário. Entenderam? E, no caso do negativo, o contrário. Certo? Então, negativo para a glicoproteína P, a os linfocitóides. Beleza? Bom, então, isso é muito importante, tá? E aí vem, no caso da citologia, a gente vem, então, a falar, né, justamente da importância da classificação. É muito importante classificar para poder tratar. Não pode tratar sem a citologia. Ai, Gi, mas eu sei que aspecto couve-flor sangrante na genitália e com histórico de cruza. Já sei que é TVT, ok. Mas ele é agressivo ou não? Ele é refratário ou não? Você precisa saber disso antes para usar ivermectina ou usar doxorubicina. Ficou entendido? Ficou combinado? Tá bom. Diagnóstico diferencial. Outras massas que estão na genitália e que não é TVT. A primeira delas é o leiomioma, tá? Muito comum na vulva, porque tem musculatura lisa, né? Leiomioma de musculatura lisa. Qual que é a grande diferença? É que ele não é nodular, ele é liso. E aí é bem diferente. No caso aqui, o mais importante para não confundir com TVT é o prolapso vaginal, tá? Ou a hiperplasia vaginal, não sei se eu coloquei. O prolapso vaginal ele é muito parecido com o TVT, apesar de ele ser mais liso, o TVT é mais rugoso. Mas qual que é a grande diferença do prolapso? Geralmente o prolapso é agudo, pessoal. Ele não fica pingando, fica aumentando o volume devagarzinho, o animal fica piorando aos poucos. Ele é de uma hora para outra, prolapsou, né, por algum motivo. Tá? Então, no histórico a gente consegue ver isso, mas de qualquer maneira ele é mais liso e também menos sangrante. E também na citologia você vai ver que tem células epiteliais, né, da mucosa que não tem a ver com TVT. Sim, coloquei, pensei que eu não tivesse colocado. E as hiperplasias vaginais. Tá? Hiperplasia vaginal, muito parecido com TVT, ele vai crescendo aos poucos, se exterioriza, só que ele não é tão granular, só que é o mais parecido de todos, ok? Não é tão sangrante, só que é bem parecido. Como é que eu vou fazer aqui? Citologia. A gente vai ver aqui células epiteliais, né, normais, sem aquelas alterações microscópicas que eu falei. Ok, meu povo? Então, é isso sobre TVT. Espero que vocês não só entendam, mas quem for nos residentes principalmente, para tomar cuidado com a classificação citológica, com a classificação microscópica, para poder fazer um tratamento certinho, tá bom? Então, espero que tenha gostado e até a próxima.